E aí, gurizada, beleza? Aqui quem fala é o Michel. Hoje eu vou reagir a curiosidades sobre filmes aleatórios que você precisa saber. 36 do canal Cine Detalhes. Vamos ver qual é que é, gurizada. Pera aí, opa, vai. Você sabia que em Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw, a história se passa 2 anos após os É eventos de um bom Velozes e filme esse aí. Furiosos 8? O diretor David Leitch explicou que, embora o filme mantenha muita ação, carros potentes e o espírito da franquia original, ele quis dar um toque diferente, criando algo com identidade própria e um tom mais voltado para aventura e humor do que para corridas. O ator Tyrese Gibson ficou bastante Desse aí dava pra ter feito o 2 e o 3 ficou. Eu achei muito engraçado. Bastante ação e bastante coisa impossível. É até sair um pouco dos Velozes e Furiosos. É bem legal. desapontado com o fato de Dwayne Johnson ganhar um spin-off ao lado de Jason Statham. Ele acreditava que Johnson estava tomando conta da série por causa da popularidade de seu personagem, Luke Hobbs. Curiosamente, Keanu Reeves quase fez parte do elenco. Dwayne Johnson Pô, tá informou que louco? Reeves estava em negociações para interpretar o misterioso líder da organização criminosa. A ideia era manter o personagem apenas com uma voz sombria, e o personagem dele ia ser meio que um John Wick disfarçado. Mas no fim, eles decidiram deixar o papel em aberto para o futuro. Outro ator que quase entrou no Pô, filme ia foi ser o Jason legal. Momoa, que seria o irmão de Hobbs. Porém, por conflitos de agenda, Ainda ele bem não que não pôde botaram que ele participar. ia ser o Johnson vilão. prometeu que eles trabalhariam juntos em outro futuro projeto. Mas ironicamente, Vin Diesel acabou escalando Momoa como o vilão em Velozes e Furiosos Mamou, é 10. o Esse é o Jason. terceiro filme da franquia que não conta com Vin Diesel como Dominic Toretto. Os outros dois foram Mais Velozes e Mais Furiosos e Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Top, esse aí é Embora Diesel tenha maravilhoso. feito uma pequena participação no final de Desafio em Tóquio. Logo no começo do filme, o bulldog francês de Dwayne Johnson, chamado Hobbs, aparece deitado na cama enquanto o personagem faz flexões no chão. Ah, não tinha prestado Johnson atenção. também fez questão de explorar as origens familiares de Hobbs, o que permitiu a presença de diversos atores polinésios no elenco, representando suas raízes samoanas. Deckard Shaw, interpretado por Jason Statham, é mostrado como sendo 2 anos mais velho que sua irmã. Na vida real, Statham é 21 anos mais velho que a atriz. E outro fato Porra! curioso é que Não Lauren parece, ele tá bem Fishburne, ele. que interpreta a mãe de Hobbs, é 6 dias mais nova que Dwayne Johnson na vida real. O vilão Briggs, Porra! interpretado por Idris Elba, originalmente Baita ele ator, fala esse aí é se baita ator. autodenominando o James Bond negro, mas o ator se recusou a dizer isso. Em vez disso, improvisou e disse: "Eu sou o Superman negro." É Uma melhor. frase que acabou ficando no filme. Superman O negro é diretor melhor David que Lynch James convidou Bond. Ryan Reynolds para participar do longa. E o ator brincou dizendo que deveria interpretar o Deadpool dentro do universo de Velozes e Furiosos. David Leitch também foi o diretor de Deadpool 2, por isso essa conexão com Ryan Reynolds. Ah, E por tá. fim, Hobbs e Shaw marcou o último roteiro de Chris Morgan na franquia, roteirista responsável por todos os filmes desde Desafio em Tóquio em 2006. Você sabia quem tá dando onda logo no começo, quando perguntam a Cody Cara, que desenho maravilhoso, cara. Tá louco. Eu gosto muito do João Frango, mano. O João Frango pra mim me mata, cara. O João Frango se ele tem é alguma top, cara. habilidade além do surf, ele responde: tipo o Cadu. quê? Cantar e dançar? Essa fala é uma piada com o filme Happy Feet, que também é sobre pinguins, e estava sendo produzido ao mesmo tempo. Curiosamente, Tá Dando Onda começou a ser desenvolvido muito antes de Happy Feet, e foi pura coincidência os dois saírem com apenas 1 ano de diferença. O sobrenome de Cody é Maverick, uma referência direta a Mavericks, na Califórnia, uma das praias mais conhecidas Pô, no não sabia mundo, disso aí. entre surfistas de ondas gigantes. Lá, as ondas chegam facilmente a 8 metros de altura, Porra, tá podendo louco? atingir até Porra! 18 metros nos dias mais extremos. Os campeonatos acontecem entre novembro e março, durante o inverno norte-americano. O personagem Big Z foi inspirado no lendário surfista Greg Noll, Greg conhecido por Noll. encarar ondas colossais entre os anos 1950 e Olha o tamanho 1960. da prancha do Greg cara. Noll se aposentou logo após tentar surfar a maior onda já registrada na época. Os diretores Ash Brennan e Chris Buck só aceitaram fazer o filme com uma condição: as ondas tinham que parecer reais. Isso exigiu avanços técnicos enormes na animação. Pô, Mas o que resultado massa, foi cara. tão impressionante que as ondas se tornaram uma das marcas visuais do filme. Durante a montagem inicial, em que Cody fala sobre a história do surf, aparece uma versão modificada da famosa gravura japonesa, a Grande Onda de Kanagawa.
com um pinguim surfando a onda, um toque genial. O filme também contou com surfistas reais participando da produção, e alguns até aparecem na tela. Entre eles estão Kelly Slater e o Rob Machado, duas lendas do surf mundial. Slater foi várias vezes campeão mundial e é considerado por muitos o melhor surfista de todos os tempos, enquanto Machado é conhecido também por seu ativismo ambiental. Seguindo o estilo documentário do filme, todas as entrevistas dos personagens foram improvisadas, o que deu um tom natural e engraçado às falas. Em inglês, a cidade natal de Cody se chama Shiverpool, que é um trocadilho com a cidade de Liverpool, mas na dublagem brasileira, a cidade Frio natal de Janeiro. Frio de Janeiro. Ah, um se trocadilho deram, com se Rio de deram. Janeiro. Se deram. Mesmo com um orçamento de 100 milhões de dólares, Tá Dando Onda arrecadou apenas 149 milhões nas bilheterias, sendo considerado um fracasso financeiro. Pô, tá louco, esse filme é Mas, top, cara. por outro lado, o filme conquistou ótimas críticas e chegou a ser indicado ao Oscar de melhor animação, perdendo apenas para Ratatouille. Putz, disputou logo contra o Esse Ratatouille, filme tá é um louco. clássico subestimado, mas que continua sendo uma das animações mais criativas e queridas sobre o surf. Eu sempre vejo esse filme, cara, sempre quando dá, cara. Você É sabia top. que em Maze Runner, Prova de Fogo, o estúdio inicialmente tinha uma política de esperar para ver, antes de aprovar a sequência. Cara, os três filmes eu achei maravilhoso, mano. Esse ator aí, o Brian, me esqueci o nome dele, o Brian, eu gosto muito dele, Ou mano. seja, eles só dariam luz verde ao segundo filme, dependendo do desempenho do primeiro. No entanto, 2 semanas antes da estreia do primeiro Maze Runner, a recepção do público e da crítica foi tão positiva que o estúdio decidiu confirmar a continuação antecipadamente. A trama, os fatos e até os personagens do filme são bem diferentes do livro, incluindo o arco da história, a forma como o vírus é tratado e o desenvolvimento de vários personagens. No livro, os clarianos são forçados pela Cruel a participar de um segundo teste, precisando atravessar o deserto para completar a prova. Tá. Já no filme, os personagens fogem dos experimentos da Cruel e acabam indo parar no deserto por conta própria. Ou seja, a prova que dá o nome Mudou à tudo. história nem chega a acontecer no filme, que é uma adaptação bem mais livre. A fuga da sede da Cruel também muda bastante. Nos livros, eles passam por um portal e enfrentam criaturas prateadas que atacam seus rostos. No filme, essa cena simplesmente não existe. Quando George escaneia o pescoço de Thomas, o visor mostra a mensagem: ser morto pelo Grupo B, uma referência ao livro, em que essa frase está tatuada em Thomas. Mas, como o arco do Grupo B foi cortado do filme, a informação não tem relevância. Outra grande diferença é que Brenda é imune ao vírus no livro, mas no filme ela é infectada após ser mordida. Já Winston, que no Eles livro mudaram quase não, tudo. morre no filme após ser ferido por uma dessas criaturas. Além disso, os estágios da infecção nunca são mencionados no filme. Todos os contaminados aparecem apenas como zumbis. E aqui vai um pequeno detalhe curioso. Quando Brenda acorda após receber a injeção, Thomas está olhando para o medalhão dela. E ela menciona que seu irmão, George, foi levado. No primeiro filme, há uma cena em que Thomas passa por um túmulo com o nome George, o que sugere que aquele túmulo pode ser do irmão de Brenda. A atriz Emma Roberts quase interpretou Brenda, mas o papel acabou ficando com Rosa Salazar. Pô. Coincidentemente, ambas já participaram de American Horror Story. 3 atores do elenco, Thomas Brody Sangster, Aidan Gillen e Natalie Emmanuel, também participaram de Game of Thrones. Ah, esse mas daí só se sim. conheceram pessoalmente durante as Esse era gravações. vagabundo no Game of Thrones e no filme. Outra diferença marcante: George e Brenda, no filme, são retratados como não infectados e lideram um grupo de sobreviventes saudáveis, ao contrário do livro, onde estão cercados por vítimas da infecção. A motivação deles para seguir os clarianos é a esperança de encontrar refúgio com um grupo conhecido como Braço Direito. É legal, esse Maze Runner é Você top. sabia que em Olhos Famintos Putz. 2, o roteirista e diretor Victor Salva criou Cara, tirando o diretor, o 1 e o 2 dos Olhos Famintos é top, maravilhoso, mano. Que pena que veio daí, mas eu amo esses dois filmes. Olhos Famintos, pra mim, quando eu era pequeno, eu ficava todo cagado, todo assustado, mano. Mas eu amo esse filme, a cara. famosa regra: a cada 23 anos, por 23 dias, É parecido pode com se It, o alimentar, bagulho. justamente para evitar continuações do filme. A ideia era simples: qualquer sequência teria que se passar no futuro, e Salva sabia que o estúdio provavelmente não aceitaria isso. Mas Francis Ford Coppola, que produziu o filme, encontrou uma solução inteligente: ambientar a continuação nos mesmos 23 dias do primeiro filme. Assim, a história de Olhos Famintos 2 Porra. acontece no 23º e último dia do ciclo do monstro, o que explica o desfecho definitivo da trama.
Nos bastidores, Salva se referia ao ônibus escolar, onde se passa boa parte da história, como a lancheira do Creeper, uma brincadeira mórbida com o fato de um monstro caçar os jovens presos ali. Foram usados 4 ônibus diferentes durante as filmagens, incluindo um modelo totalmente modificado para gravar as cenas Já internas era. com melhor iluminação e som. Anos depois, fãs apontaram um detalhe curioso. O Creeper foi meio burro ao gastar tanto tempo perseguindo um ônibus justamente no último dia de seu ciclo. Além disso, ele perde tempo aterrorizando os personagens, em vez de simplesmente atacá-los e se alimentar. Durante os comentários do diretor, por volta dos 37 É que ele queria que eles estivessem com o medo, né? diretor contou que quase cortou a cena em que o Creeper meio que flerta com os adolescentes dentro do ônibus, achando que o momento ficava engraçado demais para o clima de terror. No fim, ele manteve a sequência, e ela acabou sendo uma das favoritas do público nas exibições teste. E aqui vai um detalhe macabro. A segunda estrela de arremesso, que furou o pneu do ônibus pela segunda vez, foi feita com a pele do umbigo tatuado de Derry Jenner, o protagonista do primeiro filme. A Você atriz arriou Nina nisso aí. Phillips recusou reprisar seu papel de Trish Jenner, mas Justin Long fez uma participação especial. Curiosamente, Gina voltaria a aparecer 14 anos depois, em Olhos Famintos 3. Que é Havia uma horrível, cena o 3 é deletada horrível. em que os estudantes, ao fugir do ônibus, encontrariam um bunker militar abandonado, parecido com a igreja do primeiro longa. Lá, eles veriam o Creeper devorando o corpo de um atleta morto. O cenário chegou a ser construído e o storyboard completo foi feito, mas a sequência acabou sendo cortada antes das filmagens. As cenas no milharal foram outro desafio. A equipe evitou gravar no fim da tarde, quando há maior risco de cobras cascavel. Em vez disso, filmaram ao amanhecer e usaram filtros de cor para simular o pôr do sol. E por fim, o filme contou com mais de 100 efeitos digitais, a mais do que o primeiro Olhos Famintos, tornando-se uma produção muito mais ambiciosa e visualmente complexa que o original. E é top. E esse Eu foi gosto. mais um Curiosidade sobre Filmes Aleatórios. É nóis, Se você maninho. gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixe nos comentários filmes que você gostaria de ver aqui no canal. Valeu e até a próxima. Cara, pra mim ali, eu sei que os Olhos Famintos, pra mim, daí tá. Olhos Famintos, Maze Runner, ou do Pinguim ali, o Hobbs e Shaw, mas, cara, eu gosto muito desse filme, cara. Quando eu era pequeno, fui ver esse filme, deu na Globo. Bah, tá louco, não conseguia dormir, mano. Bah, não conseguia dormir. O 1 me deixou mal, cara. O 2 também. Agora eu vejo de boa, né? Mas é, cara, que estragaram a franquia, cara. Larga a mão. Eles tinham que largar a mão de alguém, um diretor top aí, fazer os Olhos Famintos e contratar uns atores bons, mano. Que filme bom, mano. Pá, tá louco. Gostei de saber de todos os detalhes, mano. Pô, pode crer, gurizada. Até a próxima. Falou e foi.